Olá, gente. Vamos a mais um dia do nosso preparatório para o TEOC da Casa da Onco. Estamos na semana revisando câncer de cabeça e pescoço. E hoje vamos ver as questões sobre câncer de cabeça e pescoço no cenário metastático, tá? Eu vou começar com uma questão que caiu em 2019. Essa questão, então, fala de uma mulher de 65 anos, não tabagista, que foi diagnosticada com carcinoma de células escamosas de palato duro há 2 anos. Era um T3N0M0 e a questão fala que essa paciente ela foi tratada com cirurgia seguido de rádio. Depois ela vai falar que 2 anos depois, essa paciente ela recidivou, ela tá com metástase pulmonar, que foi biopsiada, confirmou que era um SEC, e ela quer saber, dentre as opções, qual é o tratamento mais adequado. No primeiro item, ela fala que a avaliação para a ressecção cirúrgica da metástase pulmonar. No item B, fala aqui a análise do P16 por imunistoquímica no tumor de palato e do pulmão. No item C, fala que era para iniciar a quimioterapia baseada em platina. No item D, afirma que devemos iniciar a quimiorradioterapia concomitante paliativa para o lobo médio com carboplatina e paclitaxel semanal. E no item E, afirma que a análise de PDL1 por imunistoquímica na biópsia pulmonar deve ser realizada e, se houver marcação intensa em 50% ou mais das células tumorais, devemos iniciar nivolumab. E aqui eu começo dando a primeira dica. Toda vez que você pegar uma questão de um paciente que tem um câncer de cabeça e pescoço metastático, o que é que você tem que grifar na questão? Quando essa paciente progrediu, certo? Então, assim, se essa paciente, ela fez o tratamento com quimioterapia à base de cisplatina, concomitante à rádio, e essa paciente ela progrediu menos de 6 meses depois desse tratamento inicial com platina, essa paciente ela não vai ser candidata a uma primeira linha com platina. Essa paciente ela vai ser tratada uma primeira linha como se fosse uma segunda linha, ou seja, com nivolumab. Porém, se essa paciente ela recidivou 6 meses depois do tratamento inicial com platina, essa paciente ela é candidata ao tratamento com cisplatina na primeira linha. Então, nessa questão, a paciente ela recidivou 2 anos após o tratamento. E mesmo que ela tivesse recidivado com 6 meses, ela não recebeu platina, tá? Mas ela é uma paciente que recidivou 2 anos depois, então é uma paciente que vai para uma primeira linha tradicional com cisplatina. Tá? Então, eu vou revisar aqui com vocês os dados que a gente tem de evidência para a primeira linha de câncer de cabeça e pescoço metastático. Então, o primeiro estudo é o estudo Extreme, que foi um estudo publicado no New England em 2008. Esse estudo, então, ele randomizou pacientes com câncer de cabeça e pescoço metastático para fazer o que na época era a quimioterapia padrão, que é o CF. O que é CF? É carboplatina ou cisplatina mais fluoracil, sendo o fluoracil do D1 ao D4, esse esquema repetido a cada 21 dias por 6 ciclos. O grupo experimental era CF mais cetuximab, seguido de cetuximab de manutenção. E o que a gente viu no Extreme foi um ganho de sobrevida global, favorecendo o braço do Extreme, que é do CF mais cetuximab. Vejam que a sobrevida global mediana ela não chegava nem a 1 ano, né? Então a gente tem uma sobrevida global mediana ali de 10 meses, tá? Até que a gente teve, então, a publicação do Keynote 048, que foi um estudo, então, que randomizou pacientes com câncer de cabeça e pescoço metastático para receber pembrolizumab, monoterapia, ou pembrolizumab mais CF, seguido de pembrolizumab de manutenção, e o terceiro braço, que era o Extreme, que até então era a terapia padrão, que consistia de CF mais cetuximab, seguido de cetuximab de manutenção. Esses pacientes eles foram estratificados de acordo com o PDL1 e o P16. Eu quero que vocês prestem atenção que na estatística, na análise estatística desse estudo, a gente não teve uma comparação entre os braços experimentais. O que é que eu estou querendo dizer? A gente teve uma comparação de Extreme versus químio mais pembro. Extreme versus pembro mono. Mas nós não tivemos uma análise estatística que comparou pembro versus pembro mais químio, que eram os 2 braços experimentais. Então, nós não temos a resposta dessa comparação, certo? Então, o que a gente vai ver aqui nos resultados? Quando a gente vai ver o resultado de Extreme versus pembro, a gente observa que para a população com CPS maior ou igual a 20, a gente tem um ganho de sobrevida global, né? E é o benefício mais robusto, porque a gente sabe que quanto maior o CPS, geralmente a gente tem uma melhor resposta à imunoterapia. O CPS maior que 1
a gente também teve benefício, né? Vejam que é um benefício um pouco menor do que do CPS maior que 20, mas continua esse benefício, e esse benefício ele se mantém para a população total, porém bastante semelhante, né? Então, quando a gente observa para a população em que incluiu independente do CPS, né, a gente observa que é muito parecida a sobrevida global mediana. O que eu quero que vocês notem aqui, quando a gente faz a análise do pembrolizumab versus Extreme para o CPS maior que 20, acompanhem comigo esse gráfico. Quando vocês pegam aqui, até os primeiros 6 meses, a gente vê a curva do pembro, né, um pouco abaixo, ou seja, até 6 meses a gente tem um favorecimento ali do Extreme. E depois a curva ali que a gente vê ali em azul, né, passando a curva em vermelho, ou seja, o pembrolizumab, um favorecimento em relação à sobrevida global dos pacientes que estavam em uso de pembrolizumab. Por que isso acontece? Porque os pacientes com pembrolizumab demoram a ter uma taxa de resposta. A gente tem uma taxa de resposta menor, porém, é uma taxa de resposta que demora a acontecer com a imunoterapia, diferente da quimioterapia, que a gente tem a taxa de resposta mais precoce. Então, os pacientes que morreram aqui antes, eles acabaram puxando a curva para baixo, porém depois a gente tem um favorecimento para a pembrolizumab monoterapia. Percebam que quando a gente vê a taxa de resposta de pembro mono é de 19%, do Extreme 35% e de pembro mais químio bem parecida com a do Extreme, que é de 36%, tá? Quando a gente vê aqui a comparação do CF mais pembro versus Extreme, a gente observa para a população total também aqui as curvas favorecendo pembro mais químio, porém um benefício maior para os pacientes com CPS maior ou igual a 20 e CPS maior ou igual a 1. Posteriormente, uma análise não planejada do Keynote 048 mostrou que não há benefício nem para pembro mono, nem para pembro com quimioterapia para o CPS menor que 1. Então, apesar de inicialmente a gente ter um estudo positivo para toda a população randomizada, a gente tem uma recomendação. Isso está na última diretriz da SBOC de câncer de cabeça e pescoço, que os tumores que são CPS menor que 1 devem então ser favorecidos para Extreme ou um outro esquema, que é o TIP-X, que eu vou mostrar o estudo posteriormente, e que as CPS maior que 1, daí temos a opção de pembrolizumab mais quimioterapia ou pembrolizumab monoterapia. E daí você me pergunta, como escolher, né? Já que eu não tive uma comparação direta entre os dois braços. Então, aquele paciente que tem um maior volume de doença, que precisa de uma maior taxa de resposta, é um paciente que mesmo tendo um CPS alto, um CPS maior que 20, que é onde a gente vê o maior benefício de pembrolizumab mono, mas é um paciente que a gente favorece a associação de pembrolizumab à quimioterapia para a gente ter uma taxa de resposta maior e uma taxa de resposta mais precoce, né, ali antes dos 6 meses. Porém, aquele paciente com CPS maior que 20, que tem baixo volume de doença, não precisa de uma taxa de resposta tão precoce, talvez seja um paciente para fazer apenas pembrolizumab, tá? Tendo os pacientes ali sendo individualizados a depender caso a caso. Então, um outro estudo que a gente vai observar no cenário de primeira linha é o TIP-X. O que é isso? É um estudo de fase 2, então, que avaliou Extreme, que é o CF mais Cetux, versus TIP-X, que é cisplatina com docetaxel e cetuximab. Ou seja, eu tiro o fluoracil e troco por docetaxel. E o que a gente observa são curvas na sobrevida global muito semelhantes, porém com uma toxicidade muito menor para TIP-X, ou seja, trocar o docetaxel ali, né, o fluoracil pelo docetaxel, mostra pra gente que há uma toxicidade menor. Então, é um esquema que é favorecido, né, em detrimento do Extreme por esse motivo, pela menor toxicidade.
A gente então volta aqui para a questão e a resposta correta era iniciar a quimioterapia baseada em platina, mas vamos ver os outros itens. A avaliação para ressecção de massa pulmonar não, a gente está falando de uma paciente metastática que precisa de tratamento sistêmico. Análise de P16 por imunistoquímica no tumor do palato e do pulmão. A gente sabe que o status do P16 ele não muda o tratamento dos pacientes com tumor de cabeça e pescoço metastático. Iniciar quimio-rádio concomitante paliativa no lobo médio com carboplatina e paclitaxel semanal, não, né? O tratamento padrão não é esse. E fazer a análise de PDL1 por imunistoquímica na biópsia pulmonar e se houver uma marcação intensa em 50% ou mais nas células, iniciar nivo, não é essa a recomendação. A gente sabe que os pacientes com CPS mais alto, PDL1 CPS mais alto, são pacientes que se beneficiam de pembrolizumab monoterapia. A gente não tem essa evidência para nivolumab, tá? A gente passa então para uma próxima questão, que foi então do TEOC de 2020, em que um paciente de 68 anos, masculino, com SEC de orofaringe P16 negativo, tabagista pesado, tinha um estadiamento T4N2, ele foi tratado com TPF de indução por 3 ciclos com resposta parcial, seguido de rádio concomitante a carbo. Após 3 meses do término da rádio, evoluiu com progressão. Olha aqui o que eu falei. Qual é a primeira coisa que a gente tem que olhar na questão? Quando o paciente progrediu. Então, essa paciente, ela fez um tratamento com platina e ela progrediu 3 meses depois. Então, é uma paciente que não vai fazer tratamento de primeira linha com platina. Ela vai fazer tratamento com nivolumab. Então, vamos ver a questão. A gente já tinha comentado. Então, nivo em mono, ipinivo, pembro em mono, extreme ou TPX e aqui o Keynote 048, CF mais pembro. Eu aproveito então para a gente revisar, né, o Checkmate 141, que foi um estudo então que avaliou, né, ele randomizou as pacientes que tinham tumor de cabeça e pescoço metastático recorrente, que na segunda linha ou que progrediram, né, ali com 6 meses ao tratamento com platina. Então, essas pacientes iam, então, para nivolumab, 3 mg por quilo a cada 2 semanas, versus quimioterapia, escolha de investigador, que poderia ser metotrexate, docetaxel, ou fazer o próprio cetuximab. E o que a gente vê ali é um ganho, né, tanto na sobrevida global, quanto na sobrevida livre de progressão, favorecendo ali o nivolumab. O que a gente observa, na verdade, a sobrevida livre de progressão é muito parecida, né? Então, nas curvas ali, apesar da curva, o que a gente observa ali é curvas muito semelhantes, mas com um ganho, né, na sobrevida global, apesar de um ganho ali que a gente tem de 7,5 para 5 meses, né? Então, 2,4 meses ali na diferença. E quando a gente observa essa diferença de acordo com o PDL1, a gente observa um ganho um pouco maior, né? A população PDL1 positiva, acima de 1%, 8 versus 4 meses ali na mediana da sobrevida global, tá? Então, a resposta dessa questão era nivolumab em monoterapia, porque ela progrediu com 6 meses. Vamos passar para a próxima, então. Paciente do sexo masculino, 45 anos, não tabagista, não etilista, tinha um histórico de lesão na face lateral da língua, com crescimento progressivo nos últimos 6 meses, associado ao aparecimento de linfonodomegalia no pescoço à esquerda nos últimos 2 meses. Fez uma biópsia que mostrou que era um SEC. Exames de imagem descartaram metástase à distância. Frente ao estadiamento T2N2, esse paciente fez cirurgia de glossectomia parcial e esvaziamento cervical nos níveis 1 a 4, né? Então, aqui eu quero chamar a atenção para a gente lembrar, né, que pacientes com carcinomas, né, de cavidade oral, a gente tem que tentar ao máximo operar esses pacientes, né, cavidade oral, então esse paciente, o ideal é que ele seja operado, né, já que são tumores mais quimio-rádio resistentes. Então, mas voltando, o anatomopatológico revelou extensão extracapsular, sendo realizado tratamento adjuvante com cisplatina por 6 ciclos, né, junto com a radioterapia. 3 meses depois, gente, olha só, de novo, 3 meses depois a paciente progrediu. Vocês veem que eles nem mudam o tempo que progrediu. Foi menos de 6 meses. Qual é o tratamento padrão desse paciente? Nivolumab, tá? Então, a questão muito semelhante entre os anos.
Vamos então para a última questão, que foi a questão que caiu no ano passado, de um paciente de 70 anos, é um paciente tabagista com 1,5 maços dia, desde os 13 anos, e em virtude de uma dor à deglutição e adenomegalias cervicais, ele foi diagnosticado com carcinoma de células escamosas de hipofaringe estadiamento 4B, recém-diagnosticado com metástases pulmonares. No cenário da imunoterapia do carcinoma de células escamosas de cabeça e pescoço metastático como primeira linha de tratamento, assinala a alternativa correta. Então, eu estou falando de um câncer de cabeça e pescoço que ele era metastático ao diagnóstico, tá? Então, qual é o melhor tratamento para esse paciente? Então, ele afirma pembro mono na dose de 200 miligramas endovenoso a cada 21 dias é o tratamento indicado. Será, gente? A gente nem sabe o CPS desse paciente, né? Qual que é o CPS? Ele não falou nada. Então, pembrolizumab, monoterapia, ele só vai ser indicado a partir de um CPS maior que 1, né? Então, vamos para o B. A associação de Cetux à combinação de platina e fluoracil, que é o regime extreme, é o tratamento indicado. Pode ser indicado, mas a gente sabe que nós temos tratamentos superiores em termos de sobrevida global, que é o osmódios do Keynote 048, como a gente viu antes, né? Então, ele não é o melhor tratamento no cenário em que você tem acesso a todas as terapêuticas. A determinação da imunoexpressão de PDL1 usando o score combinado de positividade, do inglês Combined Positive Score, CPS, é útil na seleção de tratamento. Esse item é o item correto, por quê? Porque a gente sabe que ele é útil sim na seleção de tratamento. Se a gente tem um PDL1 CPS menor que 1, é uma população que vai se beneficiar de Extreme ou de TPX, ou seja, de quimioterapia com cetuximab, tá? Porém, se eu tenho um CPS maior que 1, eu vou então indicar pembrolizumab monoterapia ou pembrolizumab combinado com quimioterapia, aos moldes do Keynote 048. Mas vamos ver o item D. Nos casos em que a biópsia revele a ausência de expressão de PDL1, deve-se tratar com monoterapia com pembrolizumab. Então, tá totalmente errado, né? É justamente esse cenário que a gente tem que evitar a imunoterapia, ainda mais em monoterapia. Então, esse era o item correto. A gente fica por aqui em mais um dia e não percam o simulado no domingo, tá? A gente vai liberar a prova na sexta-feira à noite, tem até o domingo para responder. A gente vai fazer uma live na segunda-feira para corrigir a prova. Vai ser muito bom, porque se a gente consegue identificar os pontos fortes, a gente consegue economizar tempo na revisão. Então, algo que você já está dominando, você não vai revisar tanto. Agora, aquilo que, nossa, isso aqui ainda é meu calo, vou revisar um pouco mais, tá? E desejo boa prova para todo mundo e vamos lá, a gente se vê nos próximos vídeos.